Olá pessoal, eu sou a Loiane e hoje nós vamos começar mais um módulo do curso de Estrutura de Dados e Algoritmos com Java. Nós vamos falar sobre listas encadeadas ou listas ligadas, que são a primeira estrutura dinâmica que nós vamos ver aqui no curso. As listas ligadas, ou listas encadeadas, ou listas simplesmente ligadas, ou listas simplesmente encadeadas, vocês vão ver por aí diversos nomes, mas que na verdade significam a mesma coisa. Essa é a primeira estrutura dinâmica que nós vamos ver aqui nesse curso. Até agora a gente trabalhou com estruturas estáticas, que foram os arrays, ou vetores, as pilhas e as filas, mas tudo baseado no próprio array que já existe no Java para poder guardar os objetos que pertencem à nossa estrutura. Na lista encadeada, cada elemento que nós temos dentro da nossa estrutura de dados é um nó ou uma célula. Vocês vão ver também que existem essas duas nomenclaturas por aí na literatura. E por se tratar de uma estrutura dinâmica, essa é a primeira vez que nós vamos lidar com ponteiros. Mas não precisa ficar com medo, porque Java já tem a parte de ponteiros completamente embutida para a gente. Se a gente fosse trabalhar com C ou C++, aí sim a gente teria que lidar com os ponteiros manualmente. E essa parte do Java vai facilitar bastante para a gente na hora de trabalhar com esta estrutura, já que a gente vai passar a lidar apenas com referências de objetos. Uma coisa que é diferente das estruturas estáticas que a gente trabalhou em módulos passados é que aqui a gente guarda apenas a referência do primeiro elemento. Nós vamos guardar também a referência do último elemento, mas não existe uma maneira super simples da gente ir diretamente no elemento que está lá no meio da lista. A gente precisa percorrer todos os elementos que estão na nossa lista até a gente chegar naquele elemento desejado. E porque a gente precisa percorrer a lista e nós também só temos a referência ao primeiro elemento, nós também vamos guardar uma referência para o próximo elemento da nossa lista. Vamos ver exatamente o que eu estou querendo dizer com tudo isso. Então, até agora no curso, a gente trabalhou com estruturas estáticas, listas ou vetores ou arrays, e as pilhas e a pilha e a fila também foram criadas a partir de um vetor do Java, que é o que a gente utilizava para poder guardar os nossos elementos. Quando a gente cria um vetor no Java, a primeira coisa que nós temos que falar é uma quantidade estimada de elementos que a gente quer guardar. No nosso caso, a gente utilizou o número 10, por exemplo. Então, sempre quando a gente criava um array, uma pilha ou uma fila, a gente sempre estava pedindo para o Java já reservar 10 elementos para a gente na memória. E com isso, também era possível a gente ir diretamente no elemento que a gente queria. Como, por exemplo, aqui a gente tem o elemento 2 estando no meio do array. Se a gente quiser acessar esse elemento diretamente, a gente consegue passando ali a posição, ou utilizando o método get ou o método pegar o elemento ali naquela determinada posição. O que vai diferenciar aqui para a gente agora numa estrutura dinâmica é que os elementos eles estão espalhados. Quando a gente cria uma lista, a gente não está pedindo para o Java poder reservar X elementos na memória. A gente vai apenas instanciar a lista e essa lista vai ser completamente vazia, não vai ter nenhuma reserva na memória para a gente. E aí, à medida que a gente for criando os elementos, a gente vai instanciando aqueles elementos, que para quem viu lá o curso de Java, como que a memória do Java funciona, a gente vai também alocando aquele espaço na memória, mas é tudo sob demanda. A gente não faz a reserva antecipada daqueles elementos. Só que aí, como esses elementos estão todos espalhados, a gente precisa de uma forma de ligar todos esses elementos juntos, porque é o que vai fazer sentido para a gente ter uma estrutura de dados, não é? É uma coleção de elementos de mesmo tipo que estão organizados. Então, por isso é que a gente chama de lista ligada. Nós vamos ligar cada elemento e para fazer isso a gente utiliza referência na memória ou, como também a gente vê na literatura, com ponteiros. Então, numa lista encadeada, nós temos aí um elemento inicial, nós temos cada elemento é um nó ou uma célula.
Cada nó é composto do próprio elemento, do valor que a gente está querendo guardar na memória. E, além disso, a gente também tem uma referência para o próximo elemento. E é claro que a gente sabe que uma lista terminou quando o próximo elemento dela é um valor nulo, né? É o null, ou seja, não tenho mais nenhum elemento por último. Uma comparação que eu gosto de fazer com o mundo real é como se eu tivesse um trem. Imagina que você tem um trem e ele não tem as portas em cada vagão. A única maneira de você entrar nesse trem é pelo primeiro vagão. Então, esse primeiro vagão é o nosso início. Você entrou pela porta do trem, está ali no início. Se você quiser ir lá no último vagão, você vai ter que atravessar o trem todinho, passando por cada vagão. E aqui nesse caso, cada vagão seria um elemento da nossa lista. E ali nós temos a ligação entre os vagões, seriam as referências sempre para o próximo elemento da nossa lista encadeada ou a nossa lista ligada. E para finalizar a nossa introdução, essas são algumas das coisas que nós vamos ver durante esse módulo, como criação da classe nó e da lista encadeada, que nós já vamos fazer daqui a pouquinho, inserir no início, pegar a quantidade de nós, ou seja, qual o tamanho dessa lista, quantos elementos essa lista possui, inserir no final da lista, percorrer a lista toda para poder imprimir os seus elementos. A gente vai aprender a limpar a lista, pesquisar um nó ou uma posição específica, remover do início, remover do final, remover de qualquer posição, inserir de forma ordenada. Esse foi um pedido de vocês também para que colocasse esse conteúdo no módulo. E, claro, no final, como a gente fez em todos os outros módulos, a gente vai comparar o nosso código com um código que já existe nativamente do Java, que é através da API do linked list. E nos exercícios, a gente também vai tentar aprender mais conceitos ainda utilizando as listas encadeadas. Vamos então começar a codificar. Para esse módulo, eu vou utilizar o Visual Studio Code, porém vocês podem continuar utilizando o Eclipse, ou IntelliJ, ou NetBeans, o editor de texto que vocês preferirem. Aqui no Visual Studio Code, eu também instalei um pacote de expansões que é para dar o suporte do Java no Visual Studio Code. Caso vocês tenham interesse, vocês podem vir aqui nesse ícone de expansões, pesquisar por Loiane. Eu tenho aqui esse pacote de extensão do Java e do Spring. A gente não vai trabalhar com Spring aqui nesse módulo, então o pacote que a gente precisa somente para esse módulo é esse Extension Pack para o Java, que tem todo o suporte do Visual Studio Code para Java. Ou caso, se você preferir, você também pode fazer a instalação do Visual Studio Code que já vem com toda a parte do Java configurada para você. Eu vou deixar o link na descrição caso vocês prefiram essa opção. Essa opção do instalador do Visual Studio Code com Java está disponível apenas para Windows e para Mac. Infelizmente, não está disponível para Linux. Esse é o código-fonte que está disponível, claro, no GitHub. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar um novo pacote, ou seja, um novo diretório. Então, eu vou criar aqui o pacote chamado lista, que é onde nós vamos criar todas as nossas classes para esse módulo. Aqui na lista, eu vou criar novamente um novo arquivo e eu vou chamar de lista encadeada.java. E aqui já criou para mim a classe, né, do public class lista encadeada. E agora a gente pode começar a criar a nossa lista encadeada. Uma coisa que eu falei é que cada lista ela tem um nó. E esse nó ou célula tem duas informações. Quando a gente tenta passar isso para um diagrama, é como se a gente tivesse aqui um quadrado ou um retângulo. Então, isso aqui é o nosso nó. O nosso nó, ele vai ter essa parte aqui principal, que aqui é onde nós vamos colocar o nosso valor, seja o que a gente quiser guardar nessa lista, né? Que seja um número, uma string ou até um objeto. E aqui a gente vai ter uma referência para o próximo objeto, que a gente vai chamar de próximo. Aqui na nossa lista, depois, o que nós vamos fazer é ter um início. Então, eu vou colocar aqui um início, que esse início vai apontar para esse primeiro nó quando a gente for inserir o primeiro elemento.
Vamos então tentar transformar esse conceito do diagrama em código aqui no Java. Então, já que nós precisamos de um início, a gente pode criar aqui um private. Qual vai ser o tipo desse início? Né? A gente pode colocar aqui o início. Qual que é o tipo? Esse tipo vai ser um tipo nó. Então, a gente vai precisar criar também esse nó. Então, vou criar aqui uma nova classe, vai ser o nó.java. Pode dar o nome de célula também, se você preferir. E aqui nós vamos criar o nosso nó. Ele vai ser um tipo objeto. Esse objeto pode ser qualquer coisa. E da mesma forma que nós fizemos em módulos passados, a gente utilizou os tipos genéricos do Java, né? Generics, para a gente poder tipar qual que é o tipo, porque a gente não sabe se isso vai ser uma string, um número, um objeto, pode ser qualquer coisa, e a gente apenas vai definir isso quando a gente for instanciar a nossa lista. Então, aqui, seguindo o operador de diamante, e eu vou colocar o tipo T do Java. Então, o tipo do meu objeto aqui, do meu elemento, vai ser o tipo T, que esse tipo vai ser passado na hora que a gente for criar a nossa lista, o nosso nó. E eu vou chamar ele de elemento. E aqui nós também vamos ter um outro atributo que vai ser o próximo, porque a gente precisa também guardar a referência do próximo nó. Então, lembra que a gente tem aquelas caixinhas e as caixinhas elas estão interligadas. O que faz aquela setinha é justamente esse elemento aqui. Então, nós vamos linkar isso para o próximo nó. E esse nó também vai ser do mesmo tipo do nosso elemento. Aqui, então, eu vou pedir para gerar os gets e sets para mim. Do jeito que eu faço aqui no Visual Studio Code, é clicar com o botão direito em Source Action. Pode utilizar também o Eclipse, como a gente já viu em aulas passadas, para poder gerar isso. Então, eu vou gerar aqui os getters e setters e eu vou gerar dos dois, tanto do elemento quanto do próximo. Gerou aqui para mim. Uma outra coisa que eu vou fazer também é gerar um construtor. Porque quando eu quiser criar esse nó, eu não quero ficar setando na mão, né? Primeiro eu crio com o construtor vazio e aí depois eu faço o set do elemento e set do próximo. Então, para facilitar aqui, eu vou criar um construtor. Esse construtor, primeiramente, ele vai ter apenas o elemento. Então, eu tenho aqui um public nó. Só que eu também preciso setar o próximo. Então, automaticamente aqui, se vocês quiserem, pode colocar o próximo como null. Esse passo não precisa, mas assim a gente está deixando específico. E uma outra coisa que nós vamos fazer também é criar um outro construtor passando os dois atributos, né? Tanto o elemento quanto o próximo. Porque em alguns casos a gente já vai saber qual que é o próximo elemento. Então aqui a gente criou a nossa classe que vai representar um nó que é do tipo genérico. O elemento, lembrando, é onde nós vamos guardar o valor, que vai poder ser de qualquer tipo. E só para facilitar depois ali também, na hora da gente imprimir isso no console, eu vou, aqui no final da classe nó, eu vou pedir para gerar o toString. Então, aqui, vou colocar os dois, né? Então, eu tenho aqui o nó e eu tenho o toString, que também já vai criar aqui para gente, automaticamente. E pronto, essa é a classe nó. Voltando agora para a lista encadeada, a gente então vai passar que o nó ele é do tipo T. Novamente, a gente vai precisar também tipar de forma genérica a nossa lista encadeada. Afinal, a gente pode ter uma lista de números, de strings, objetos e etc. O próximo passo, então, é a gente criar o nosso primeiro método para poder, pelo menos, adicionar um elemento para a gente poder ver como que essa lista está ficando. Então, public void adiciona. E aqui nesse adiciona, o nó é algo interno nosso, né? Então, para quem vai usar essa lista, a única coisa que importa é o objeto, é o valor. Então, aqui eu vou chamar de elemento. Nós vamos adicionar um elemento do tipo T. Quando a gente for adicionar um elemento do tipo T, o que é que precisa ser feito?
Então, quando a gente insere do início, inicialmente a nossa lista vai estar vazia, ou seja, aquele atributo de início vai apontar para nulo, porque a gente não instanciou nenhum nó ainda. E nós vamos criar primeiro o nosso elemento, que é criar essa caixinha com o valor de número 1, ou o valor que seja. Vamos fazer isso no código. Então, aqui, primeiro eu vou declarar um nó do tipo T, e eu vou chamar de célula. E eu vou precisar instanciar esse nó. Esse nó do tipo T, nós vamos instanciar ele com o elemento. Lembrando que aqui nós criamos dois construtores, um passando o próximo, ou se a gente passa apenas o elemento, o próximo automaticamente é igual a nulo. E é justamente isso, porque o último elemento da nossa lista sempre vai ter o próximo com valor de nulo. Então, foi isso que a gente fez. A gente criou essa célula e nós temos um nó com um elemento, que é justamente o que a gente tem agora mostrando na tela. O que a gente precisa fazer é apontar esse início para o nosso nó. Ou seja, o início vai passar a apontar para o nosso nó. E assim a nossa lista vai ter um elemento adicionado. Vamos fazer isso no código? Então, olha, nós temos a célula. O que nós vamos fazer agora é pegar o início e apontar para essa célula que a gente criou. Quando a gente faz isso, lembrando que no Java a gente está apenas trabalhando com a referência, que nos nossos diagramas são aquelas setinhas. Só para poder simplificar aqui para a gente, eu vou pedir para o Visual Studio Code criar aqui o toString para a gente poder fazer o teste. Ele apenas vai fazer aqui a lista encadeada com o início, que aí vai chamar também o toString ali do nó, para a gente ver se isso realmente está funcionando. E aqui dentro da lista, eu vou criar uma outra pasta, um outro pacote chamado teste. E aqui nós vamos criar mais uma classe, que é o lista encadeada teste.java. Aqui nós vamos declarar um public static void main. E dentro desse public static void main, a gente vai declarar a nossa lista encadeada. Vou chamar de lista. A gente vai precisar instanciar essa lista, é claro. Aqui eu vou instanciar do tipo inteiro. Só para facilitar aqui para a gente, então eu vou passar aqui esse integer. Ou então eu posso apenas declarar aqui a nossa lista encadeada. E aqui eu só preciso passar aqui o operador de diamante vazio. E eu vou adicionar também um elemento na lista. Então, eu vou adicionar o número 1. E aqui também eu vou pedir para poder imprimir o que está na nossa lista para a gente poder ver o que vai aparecer no terminal. Aqui eu vou apertar apenas esse run. Então, sempre quando eu tenho um projeto Java que tem um public static void main, aqui no Visual Studio Code vai aparecer esse run para mim. Então, eu vou clicar. Ele vai compilar e vai executar aqui no terminal. Tudo isso que está aparecendo aqui para a gente, isso é do próprio Visual Studio Code, tá? Que ele vai fazer o quê? Para quem viu a aula de Java lá do início, de como a gente compila um arquivo .java na mão, é justamente isso que o Visual Studio Code está fazendo, só que fica um pouco mais explícito para a gente. Quando a gente executa pelo Eclipse ou pelo IntelliJ IDEA, isso fica bem abstraído. Mas aqui, olha, a gente tem a lista encadeada, o início, e nós temos um nó, que tem o elemento 1, e o próximo está nulo. Isso significa que a nossa lógica funcionou e a nossa lista tem um elemento dentro dela. Bem, por hoje é só. Lembrando, como sempre, que todo o código-fonte está disponível no GitHub. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido mais essa aula. Como sempre, eu vou ficar esperando pelo feedback de vocês e até a próxima!